Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Estava meditando sobre um texto muito conhecido, que é o texto que fala dos 10 leprosos. Esse texto que somente Lucas registra, no capítulo 17 de Lucas, no versículo de número 11 em diante, Lucas registra esse acontecimento desses 10 leprosos. Eu queria, dentre muitas lições que nós temos, é um texto muito pregado, muito ensinado, e sempre é tirado muitas lições, mas hoje eu queria tirar 3 pequenas lições, 3 pequenos ensinamentos, 3 verdades práticas para a nossa vida, dentro desse texto dos 10 leprosos. A partir do versículo de número 11 diz assim: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados no caminho. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E eu queria que nós meditássemos um pouco nesse texto, que nós tirássemos para a nossa vida algumas lições importantes a respeito desse texto. A primeira lição que eu queria que nós tirássemos desse texto é um clamor imperfeito. Esses homens não podiam se aproximar de Jesus, pois eram leprosos. A lei mosaica dizia que um leproso tinha que ficar a uma certa distância das outras pessoas. As únicas pessoas nas quais eles podiam se aproximar eram os próprios leprosos. Os únicos com quem eles poderiam conviver eram os leprosos. E eles veem Jesus. E eles correm ali e de longe eles clamam. Eles não pedem nem a cura. Eles dizem: Jesus, tem misericórdia de nós. Ele diz: mestre, tem misericórdia. Se compadece de nós. Muitas vezes, muitas pessoas têm testemunhos muito poderosos, têm testemunhos muito bonitos, e às vezes esses testemunhos, por serem tão impactantes, por serem tão profundos, às vezes falam de experiências pessoais profundas que as pessoas tiveram com Deus. E muitas vezes esses testemunhos, ao invés de aproximar quem está ouvindo de Deus, afasta. Muitas pessoas, ao ouvirem esses testemunhos, pensam assim: eu não tenho nenhuma chance, porque eu não sei orar assim, porque eu não tive uma experiência dessa assim com Deus, então eu não posso clamar. Esses homens clamaram, o seu clamor imperfeito, mas eles clamaram. Eles não podiam se aproximar de Jesus por causa da sua condição física, eles não podiam se aproximar de Jesus por causa da lei, do que a lei dizia a respeito deles, mas eles clamaram. Eles clamaram da maneira deles, eles clamaram como podiam, mas eles clamaram. Se eles tivessem pensado assim: mas nós não podemos fazer como uma mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus, como é que nós vamos receber dele? Ele não vai poder fazer lodo e passar em nós como ele fez com aquele cego, ele não vai poder tocar em nós, como é que nós vamos ser curados? Eles não viram as dificuldades, eles viram a oportunidade. Que você se aproxime de Jesus do seu jeito, da sua maneira, como você sabe. Não espere saber fazer uma oração bonita ou saber falar de forma eloquente para se aproximar de Jesus. Se aproxime de Jesus, clame a Jesus como você sabe fazer. Busque a Jesus, chame por Ele da maneira que você pode. Ah, irmã, mas a minha condição física não me deixa me ajoelhar. Clame sentado, clame deitado, mas clame a Jesus. Coloque diante dele a sua petição.
Clame a Ele da sua maneira. Não deixe que o testemunho do outro, não deixe que a experiência do outro atrapalhe você de se aproximar de Jesus. Ele está perto e Ele pode ouvir o seu clamor. Clame a Ele, busque por Ele, chame como você conseguir chamar, mas chame a atenção do Mestre para você. Esses homens fazem esse clamor imperfeito. Eles apenas gritam de longe: Mestre, se compadece de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. Eles não dizem o que eles queriam, eles não dizem qual o problema, mas ao clamar de longe, Jesus já sabe que eles eram leprosos. E eles fazem o seu clamor imperfeito, mas eles clamam a Jesus. Então, clame a Jesus. Muitas vezes até esses testemunhos que você ouve de grande profundidade, de grande intimidade, de grandes experiências no relacionamento de pessoas com Deus. Às vezes foi uma experiência que a pessoa teve, ela conta a vida toda como se fosse sempre assim. Moisés, ele entrava à presença do Senhor e o rosto dele brilhava, mas aconteceu que o rosto dele não brilhava mais, mas ele continuava usando um véu, para que os que estivessem ao redor dele achassem que o rosto dele ainda brilhava. O importante não é ter tido uma experiência com Deus, o importante é ter experiência com Deus diariamente. E essa experiência que você vai ter com Deus vai ser à medida que você clama a Ele. Então, clame ao Senhor, busque a Ele. Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mesmo com seu clamor imperfeito, clame ao Senhor. A segunda lição que eu quero tirar desse texto para a nossa vida é que o milagre não foi feito no momento que eles clamaram. O milagre aconteceu no processo. A cura aconteceu no processo. A cura aconteceu na disposição de obedecer. Jesus, geralmente, ele ressignificava a lei. Muitas vezes nós vamos ver, ele não descumpriu, ele cumpriu totalmente a lei, mas ele ressignificava. Ele mostrava que a lei, a importância da lei, era por causa do homem e não o homem por causa da lei. Ele mostrava que a lei tinha um significado de purificar o homem, não de condenar o homem. E em várias situações, Jesus colheu espigas no sábado, Jesus curou pessoas na sinagoga no sábado. Nós vamos observar pelo menos 7 milagres que Jesus operou dentro de sinagogas no sábado. Jesus, quando eles trazem aquela mulher adúltera aos pés de Jesus para apedrejarem, Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ressignifica a lei para mostrar para aquelas pessoas que a importância da lei era trazer a purificação no coração do homem, não a condenação. Mas naquele momento, Jesus resolve cumprir à risca a lei. Jesus pega aqueles homens que se aproximam e pedem por misericórdia. Jesus diz: vão lá e se apresentem ao sacerdote. A lei também dizia, ao mesmo passo que a lei dizia que um leproso não podia se aproximar de uma pessoa sã, que ele tinha que viver afastado da sociedade, afastado da família, afastado de todos, fora do arraial, fora da cidade, fora do convívio. Ao mesmo tempo, também a lei dizia que o único que poderia validar a cura de um leproso, dizer que um leproso estava pronto para voltar ao convívio da sociedade, ao convívio da família, era o sacerdote. Então Jesus olha para aqueles homens doentes, todos os 10, e diz: vão lá e se apresentem ao sacerdote. Mas ele não cura aqueles homens naquele momento. Ele manda eles irem. Aqueles homens iam precisar de um grande passo de fé. Há momentos na nossa vida que Deus age de forma extraordinária. Mas há momentos na nossa vida que Deus age de forma ordinária. E isso aconteceu na vida daqueles homens. Ele faz exatamente o que a lei dizia, Jesus. E ele diz: vão e se apresentem ao sacerdote. Mas eles continuavam doentes. Eles poderiam ter questionado e ter dito a Jesus: mas Jesus, eu ainda estou doente. Eles podiam ter dito: eu não vou. Eu ainda estou com todas essas feridas. Quando eu chegar lá diante do sacerdote com essas lesões na minha pele, o sacerdote vai mandar eu voltar para o meu lugar. Ainda corro o risco de ser apedrejado. Eu não vou. Eles poderiam ter questionado, mas eles obedecem uma ordem de Jesus. E a cura acontece no processo, no ordinário.
Muitas vezes nós esperamos algo extraordinário acontecer e Deus quer agir no ordinário, porque Deus age tanto no extraordinário como no ordinário. Deus está nas coisas grandes, mas também está nas coisas pequenas. Deus está no milagre instantâneo, mas também está no seu dia a dia, no milagre que vai ocorrendo dia após dia, minuto após minuto. Às vezes alguém está precisando de um milagre financeiro e fica lá, Senhor faz um milagre, Senhor faz um milagre, mas não toma uma atitude. Jesus está ali mostrando a direção e a pessoa não consegue ver porque ela espera que alguém bata na porta, traga uma mala de dinheiro e diga, tá aí, resolve o teu problema. E muitas vezes o que Deus quer dessa pessoa é uma reorganização nas suas finanças. Deus quer dessa pessoa uma atitude, é alguém que vai oferecer um novo emprego, uma oportunidade de vender um bolo, de vender uma tapioca, é até mesmo uma faxina que vai fazer na casa de alguém, Deus querendo abençoar no ordinário e a pessoa esperando o extraordinário. Muitas vezes aquilo que nós estamos precisando está no ordinário, está no passo da obediência. Às vezes o milagre acontece quando simplesmente ouvimos a voz de Deus, tomamos uma atitude e começamos a caminhar. Esses homens começaram a caminhar ainda leprosos. Foram se apresentar ao sacerdote ainda leprosos. Nem sempre o milagre é instantâneo. Às vezes ele acontece no processo. Talvez você tenha sido ferido em algum lugar aí no seu caminho, você tinha o hábito de trabalhar para Jesus, você sabia que você tinha um propósito, sabia que tinha um objetivo, mas no meio dessa caminhada você foi ferido, às vezes por alguém, às vezes por alguma circunstância, às vezes até por um líder, por uma liderança, você foi ferido e muitas vezes você parou no processo. E muitas vezes você se isola, se esconde, fica ali, deixa de fazer, às vezes não vai mais nem para a igreja, não vai mais nem para a casa do Senhor, não vai mais nem trabalhar para o Senhor. Mas hoje, Deus está te dizendo, eu posso fazer na tua vida no processo. Se levante e volte a caminhar, porque no processo da obediência, no processo da caminhada, esses homens foram curados. E quando eles vão no caminho, na obediência, eles foram curados. No processo, eles foram curados. Quando eles observaram no caminho que foram curados, aleluia, um deles volta para agradecer, mas os outros 9 continuam o processo. Você precisa se levantar, você precisa ir, você precisa sair da área da dor. A cura vai acontecer na sua vida no processo. Às vezes a cura no seu casamento é no processo do perdão, é no processo de novas atitudes, é no processo de decidir continuar caminhando juntos, é que Deus vai fazer a cura. Às vezes a cura no relacionamento com o filho é no processo que Deus quer trabalhar. E às vezes nós oramos achando que Deus vai fazer algo extraordinário e Deus quer que você dê passos de obediência. A ordem de Jesus para aqueles 10 era uma ordem que os desafiava a dar passos de fé e passos de esperança. E eles foram. Talvez você um dia começou o processo, mas a dor foi muito grande e você parou no meio desse processo. Você precisa voltar a caminhar para que o processo dê continuidade e o milagre aconteça na sua vida. Foi no processo que os 10 foram curados. Terceiro e último lição que eu queria que nós tirássemos no dia de hoje, nesse texto dos 10 leprosos, é que depois que o milagre acontecer no processo, não deixe que a bênção, não deixe que o milagre lhe tire da presença. Não deixe que a bênção lhe roube a presença. Os 10 foram curados no processo. Mas apenas um volta para dar glória a Deus, para agradecer a Jesus. E esse ainda era samaritano, considerado um estrangeiro pelos judeus. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com a presença, nós estamos tão acostumados com a casa do Senhor, que nós achamos que não precisamos mais voltar para agradecer o milagre, não precisamos mais compartilhar o milagre que Jesus fez. Quando Lucas, ele faz questão de dizer, e esse era
estrangeiro, samaritano. Ele faz questão de dizer que Jesus disse: cadê? Não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Porque só um voltou e esse ainda era estrangeiro. Por que ele faz questão de chamar estrangeiro, apesar do samaritano também ser judeu? Os samaritanos eram um povo que fez muitos casamentos mistos, e com esses casamentos mistos, a idolatria começou a ser introduzida no culto. Inclusive, eles fizeram o próprio templo deles no Monte Gerizim. Dentro do templo, cada uma das esposas que vinham traziam um dos seus ídolos, dos seus balaíns, e eram introduzidos no culto do templo. Por isso, os judeus tinham muito preconceito com eles, e isso causou uma briga de muitos anos, e eles se distanciaram a tal ponto deles não se falarem de maneira nenhuma que um judeu desejava a morte, não desejava ser um samaritano. E Jesus faz questão de dizer que esse samaritano foi quem voltou para agradecer. Por quê? Muitas vezes nós estamos como esses judeus. Nós achamos que porque nós fomos lavados, remidos e comprados no sangue de Jesus, nós temos mais direito do que todo mundo. Talvez isso a Bíblia não diz, isso sou eu que estou dizendo. Talvez esses 9 não voltaram para agradecer por acharem que Deus tinha obrigação de fazer, pois eles eram judeus. E eles talvez orassem todos os dias pedindo essa cura. E quando a cura acontece, eles não voltam para glorificar a Deus através de Jesus, porque eles acham que eles mereciam isso. Mas esse estrangeiro reconhece a sua condição miserável e ele volta para adorar, porque ele entende que melhor do que o milagre é a companhia de Jesus, melhor do que o milagre é a presença de Jesus. Não deixe que o milagre afaste você do abençoador. Antes que esse milagre, que a bênção de Deus na sua vida sirva para lhe aproximar ainda mais do abençoador. Quantas vezes uma pessoa busca tanto para fazer uma faculdade, para fazer um vestibular numa faculdade, numa universidade pública, e passa, e depois que passa não tem mais tempo de ir para a casa do Senhor. Faz exatamente como esses 9, prossegue na bênção e esquece do abençoador, prossegue no milagre e esquece da presença. Não deixe que nada roube a presença, a comunhão. Enquanto os outros 9, a bênção, o milagre, não serviu para eles voltarem a unir a Jesus, o 10º, a presença, o estrangeiro, o milagre serviu para se aproximar. Agora ele não clamava de longe, agora ele estava perto, prostrado aos pés, porque o milagre serviu para aproximar da presença. Não deixe que a bênção roube a presença de Deus na sua vida. Nada é maior do que a presença. Nenhum milagre vale a comunhão de estar com o Senhor. A segunda maneira que dentro desse ponto de não deixar a bênção roubar o seu milagre, que eu vejo também, porque aqueles homens correram, é a questão da prioridade, porque eles não voltaram para agradecer a Jesus. Com certeza aqueles homens estavam muito tempo afastados das suas famílias, das suas esposas, dos seus filhos, dos seus pais, da sua família. E talvez a prioridade deles fossem a família, fossem voltar para o convívio. Não deixe que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Nem mesmo a sua família, nem mesmo o seu cônjuge, nem mesmo os seus filhos devem tomar o lugar da presença de Deus na sua vida. Parece que os 9 eram todos judeus, então eles agem como se fosse uma obrigação de Jesus. E eles priorizam outra coisa. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade na sua vida? É por isso que a prioridade da presença é tão importante, que Jesus, ao falar para as 7 igrejas da Ásia, uma das igrejas que ele diz, é necessário voltar ao primeiro amor. Muitas coisas às vezes ocupam essa presença, você se afasta desse primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte a buscar a presença, volte a chorar pela presença, volte a sentir prazer na presença, volte a se quebrantar diante da presença, volte a ter um relacionamento íntimo com Jesus.
Porque depois que aquele homem volta, aqueles talvez preocupados em voltar para suas famílias não foram até Jesus, mas aquele, depois que ele tem a presença, a bênção fica completa. E o Senhor diz para ele: vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, volta lá para a tua família agora, volta, vai lá conviver, a tua fé te salvou, tu agora está curado, tu agora tem presença de Deus na tua vida e presença familiar no teu convívio. Volta, porque tu vai em paz, a tua fé te curou, perdoados são os teus pecados, e você recebeu a bênção completa. Então não deixe nunca que a bênção roube a presença de Deus na sua vida. Faça como Maria, queira estar quedado aos pés de Jesus, queira estar quedado aos pés de Jesus, queira um relacionamento mais profundo, que foi isso que esse 10º leproso quis. Havia passado muito tempo em solidão e ele queria agora sentir a profundidade de um relacionamento íntimo com Jesus. Que nós possamos aprender com essa lição. Ainda tem muitas coisas para nós aprendermos aqui nesse texto, mas vamos parar por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Clame mesmo que o seu clamor seja imperfeito. Lembre-se que muitas vezes a cura acontece no processo. E quando a cura acontecer, não deixe que a bênção roube a presença de Deus na sua vida. Não deixe que o milagre lhe tire da presença. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.